Salve, futuros doutores! Eu sou o professor Victor Aragão e hoje teremos um aulão sobre ética para a OAB, uma das matérias mais importantes para o exame da ordem. E antes de começarmos, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda esse projeto, assim posso continuar trazendo mais matérias, conteúdos para vocês que vão prestar a prova. E me segue no Instagram, que assim você pode estar por dentro dos conteúdos e dicas que eu deixo por lá. Inclusive materiais, que eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e vocês podem estar conferindo. Então vamos começar o aulão. O primeiro ponto da nossa revisão é a estrutura da OAB, um ponto muito cobrado pela FGV. Primeiro item, o Conselho Federal é um órgão máximo da OAB, possuindo conselheiros federais eleitos no Conselho Seccional Estadual. Então, quando estamos falando de esfera máxima dentro da estrutura da OAB, estamos falando de Conselho Federal. Próximo ponto. O presidente do Conselho Federal não deve necessariamente ser conselheiro federal. Então toma cuidado na prova. Se vier essa pegadinha aqui, dentre os conselheiros federais que sai o presidente, vai estar errado. Não é obrigatório ser conselheiro. E os demais cargos, há sim a obrigatoriedade de ser preenchidos por conselheiros federais. Toma cuidado então com essa diferença na prova. Próximo ponto. O Conselho Federal não tem eleição direta. A eleição da diretoria é realizada diretamente pelos conselheiros federais mediante chapas. Próximo item. Conferência Nacional de Advogados, pois é um órgão consultivo do Conselho Federal. Ele vai se reunir a cada 3 anos, um prazo importante para a prova. E é no segundo ano do mandato do Conselho Federal, para debater a advocacia e dar sugestões ao Conselho. Então, resumindo, ele é um órgão de debates, ideias em prol da advocacia. Próximo item. Caixa de Assistência de Advogados. Esse órgão, ele é assistencial, um órgão muito cobrado em prova. E a sua diretoria ela é eleita pelos advogados em seccionais com mais de 1.500 advogados inscritos. Presta atenção nesse requisito. Possui personalidade jurídica e patrimônio próprio. Então, a Caixa ela tem uma autonomia dos conselhos seccionais. E os atos constitutivos da Caixa devem ser registrados no conselho seccional competente. E caso na Caixa haja algum problema de gestão, só assim o conselho seccional pode intervir. E para que isso aconteça, precisa que nesse conselho seja votado e autorizada essa intervenção por 2/3 dos seus conselheiros. Item F. Tribunal de Ética e Disciplina. Esse é um órgão do Conselho Seccional. Ele é formado pelos conselheiros seccionais e por advogados de alto saber jurídico, que são eleitos pelo próprio conselho. Então, toma cuidado aqui, porque os membros não são só os conselheiros seccionais que vão fazer parte desse Tribunal de Ética. Vão ter também advogados que são indicados e eleitos. E esse Tribunal de Ética ele tem a competência para julgar em primeiro grau todos os processos ético-disciplinares. Próximo assunto. Agora sobre inscrição. Primeiro ponto. Se houver 2/3 dos votos dos conselheiros seccionais, pode haver um indeferimento da inscrição. Então preste atenção nesse número de 2/3 para indeferimento de inscrição. Continuando. A inscrição é realizada no Conselho Seccional, porém pode exercer advocacia em todo o país. Para advogar em mais causas do que isso, por estado, você precisa fazer uma inscrição suplementar naquele estado. Então, recapitulando, onde você está inscrito naquele Conselho Seccional, você pode exercer advocacia. Em outros estados, até 5 causas. Passou disso, você tem que fazer uma inscrição suplementar para continuar advogando naquele estado. Próximo ponto. Em caso de incompatibilidade temporária, ocorrerá o licenciamento. E esse licenciamento ele deve ser motivado. E em caso de incompatibilidade definitiva, ocorre o cancelamento da inscrição. Então, licenciamento está ligado a casos temporários e cancelamento a casos definitivos. E é importante frisar, exclusão e a suspensão por 3 vezes vai gerar o cancelamento. Continuando. Em conjunto com o advogado, o estagiário inscrito na OAB pode praticar todos os atos privativos.
Então, nesse primeiro ponto, o estagiário ele tem que estar em conjunto com o advogado e tem que ser inscrito na OAB. Porém, se ele não está assistido do advogado, o estagiário ele pode só 3 coisas, que é pedir certidão, retirar os autos em carga e mesmo assim o nome dele tem que estar constando na procuração e assinar petição disjuntada. Próximo item. O bacharel em Direito poderá pedir sua inscrição na OAB como estagiário, caso continue em escritório jurídico conveniado à OAB. E nas atividades extrajudiciais, o estagiário ele pode atuar se autorizado pelo advogado. Próximo tema agora. Procuração. Tema muito importante para a OAB. Primeiro ponto. Caso não conste no instrumento o tempo de vigência, a procuração tem validade até o fim da prestação dos serviços. E a procuração vai ter, em regra, validade na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença. Só se de forma expressa estiver dizendo o contrário. Item B. O advogado poderá postular em juízo em nome do cliente sem procuração nas situações de urgência, que são para evitar prescrição, decadência e preclusão. Então, nesses casos de urgência, mesmo sem procuração, o advogado vai poder postular em nome do cliente. Aí ele vai ter 15 dias para juntar o instrumento de procuração. Então, aqui se atentem aos requisitos que pode, sem procuração, e o prazo que ele vai ter para juntar essa procuração. Próximo ponto. Revogação. É quando o cliente ele cancela a procuração e pode ser de forma imediata se ele quiser. Aí vai tirar os poderes do advogado de estar representando ele. Agora, renúncia, que é quando o advogado renuncia os poderes. E nesse caso, se ele for o único advogado no processo, ele vai ter que ficar ainda 10 dias da comunicação da renúncia representando aquele cliente. Só no caso da parte já ter um novo procurador, aí ele não precisa respeitar esse prazo. Próximo ponto. Subestabelecimento. Aqui é um ponto muito importante cobrado pela FGV, que nada mais é do que um mecanismo que o advogado ele transfere os seus poderes para outro. Aí nesse caso, se for com reserva de poderes, ele continua atuando e não precisa de autorização. Agora, se for sem reserva de poderes, quer dizer que o advogado ele vai deixar de atuar no processo. Então, nesse caso, vai depender de autorização do outorgante, pois sem essa autorização vai caracterizar, como já vimos acima, a renúncia. Vamos agora para o próximo tema do aulão, que é sobre o advogado. O advogado empregado, ele pode ser exclusivo. É aquele que vai trabalhar até 8 horas diárias, 40 horas semanais. Ou ele pode ser um empregado sem exclusividade, que é aquele que vai trabalhar até 4 horas diárias, 20 horas semanais. E é um ponto importante aqui, que mesmo advogado empregado exclusivo, não impede que ele trabalhe para outras pessoas, desde que ele cumpra as horas determinadas pelo emprego. E a hora noturna do advogado é aquela que vai entre as 20 horas às 5 horas da manhã. E deve ser pago durante esse período, se for trabalhado, um adicional de 25%. Próximo item. Ainda sobre o advogado empregado. Ele tem direito sim a honorários de sucumbência. Porém, ele pode, no contrato de trabalho, ceder esse direito. Então, pode abrir a mão dos honorários de sucumbência. Item C. Associação entre advogados. Nesse caso de associação, é quando há um contrato de um advogado com o outro. Não tem vínculo empregatício, apenas uma parceria. São os casos que eles vão ter um objetivo comum. Normalmente, algum processo que eles vão trabalhar em conjunto. Próximo ponto. Sociedade de advogados. No caso da sociedade, é uma pessoa jurídica que vai ter um quadro societário entre advogados, que pode ser unipessoal ou composta por vários advogados. E os atos constitutivos dessa sociedade devem ser registrados no Conselho Seccional. Importante lembrar onde tem que ser registrada a sociedade. E o advogado só vai poder estar inscrito naquela sociedade se também ele está inscrito naquela seccional. E mais 2 pontos importantes aqui quando estamos falando de sociedade,
que é o advogado ele só pode estar integrando uma sociedade por conselho seccional. E a responsabilidade dos sócios nessa sociedade é subsidiária, mas ilimitada. Então, se na prova falar que é solidária, vai estar errado, e se falar que é limitada, vai estar errado também. Próximo ponto. Advocacia pro bono. Aqui é a prestação do serviço de advocacia de forma gratuita e voluntária e eventual. E para esse exercício tem algumas proibições, que é quando você vai praticar essa advocacia com a finalidade política, partidária, eleitoral, propaganda ou captação de clientela. Nesses casos, é proibido fazer esse tipo de advocacia. E um ponto importante desse tema é que o advogado, a partir do momento que ele fez esse trabalho, esse serviço gratuito, depois do término desse serviço, pelo prazo de 3 anos, ele não vai poder de novo ser contratado por essa parte que ele prestou o serviço de maneira remunerada. Continuando. Direitos e prerrogativas. Esse é um assunto muito recorrente. Vamos então à revisão. O local de trabalho do advogado é inviolável. Então, nesse caso, para haver busca e apreensão nesse local, depende de decisão judicial e essa decisão deve ser fundamentada, deixando bem claro, bem específico o que está sendo procurado. E essa diligência deve ser acompanhada por um representante da OAB. E sobre a imunidade do advogado, se ele praticar injúria ou difamação no exercício da profissão, não vai estar configurado crime. Item B. Prisão em flagrante. Em razão do exercício da advocacia, é necessário a presença de um representante da OAB. E o advogado ele vai ter direito a uma cela especial até o trânsito em julgado da decisão. E caso não haja essa cela especial, vai caber prisão domiciliar. Então o advogado aqui ele tem direito à cela especial e de forma subsidiária à prisão domiciliar. Lembrando que é até o trânsito em julgado da decisão. Depois disso, ele perde esse benefício. Próximo ponto, desagravo. O desagravo é quando há um desrespeito a um advogado, atingindo toda a classe. E o desagravo é uma resposta da OAB repudiando esse desrespeito. Isso vai ser feito numa sessão pública e cabe ao Conselho Seccional autorizar esse desagravo. E o processo para analisar se vai haver ou não o desagravo tem que ser concluído no máximo em 60 dias. E se concluído o procedimento e for deferido o desagravo, ele deve ser feito em até 30 dias. Então aqui fiquem atentos aos prazos do desagravo. São 60 dias para concluir o procedimento e 30 dias para que realize o desagravo. Continuando. Tá gostando do aulão? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like. Assim você vai estar ajudando esse projeto a estar crescendo, trazendo cada vez mais materiais, assuntos para vocês. E me segue lá no Instagram, sempre estou postando dicas para ajudar vocês que vão prestar a OAB. Continuando com o aulão. Ainda sobre direitos e prerrogativas, só que agora focado sobre os direitos e prerrogativas da advogada. Primeiro ponto. A advogada gestante. Ela tem o direito de não passar por raio-x ou detector de metais, além de vaga na garagem dos tribunais. Além disso, a advogada lactante e adotante tem direito à creche, ou, se não houver, um local adequado que atenda às necessidades do bebê. Próximo ponto. Nesse caso, a gestante, a lactante e a adotante, elas vão ter preferência na ordem de sustentação oral e das audiências, mediante comprovação. Então, todas vão ter esse direito, porém elas têm que comprovar essa condição. Item C. A advogada adotante e a que der à luz, elas têm o direito da suspensão do processo por 30 dias, se for única advogada no processo. E ela deve notificar por escrito o cliente. Então ela vai ter o direito do processo ficar suspenso por 30 dias, mas tem 2 requisitos aqui.
Primeiro, só nos casos que for única advogada do processo, e deve notificar por escrito o cliente. E esse direito à suspensão cabe também ao advogado que se tornou pai, só que o prazo aqui da suspensão é de 8 dias. Bom, agora eu queria fazer uma observação sobre um assunto importante, que é sobre a publicidade. Nesse ponto, o advogado, ele não pode fazer publicidade com a ideia de captação de clientela ou de propaganda. Então aqui ele não vai poder fazer autopromoção. Ele pode fazer participações públicas, mas com a ideia informativa e não de autopromoção, captação de clientela. Então ele pode participar de um programa de TV, uma entrevista, participação no rádio, artigos públicos, participar de jornal, de colunas, porém nunca com essa ideia de se autopromover, propaganda. E sobre o cartão profissional, ele não vai poder pôr no cartão cargos que ele já ocupou, por exemplo, que ele ocupou algum cargo público, algum cargo político, mesmo dentro da OAB. E o cartão não pode ter foto do advogado ou de terceiros, mas pode sim ter a foto do estabelecimento jurídico, do escritório. E sobre esse tema de publicidade, que é um tema muito importante, eu vou deixar aqui em cima um card que já tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre esse assunto, falando o que o advogado pode fazer, o que ele não pode fazer. Então depois desse aulão é só vocês conferirem lá. Próximo tema agora do aulão. Sanções disciplinares. Tema que não cai em exame da ordem, ele despenca. Primeiro ponto, censura. Em regra, a censura é para infrações do Código de Ética, mas pode haver atenuantes à censura. E aí, nesse caso, a sanção é a advertência e não a censura. E no caso da advertência, ela não gera registros. Próximo ponto, suspensão. Aqui, o advogado ele vai ficar sem poder postular por 30 dias a 12 meses. E normalmente essa sanção é para infrações ligadas a dinheiro, retenção abusiva de autos, inépcia profissional ou reincidência. Próximo ponto. Multa. É uma penalidade acessória. Então ela tem que estar sempre junto ou com censura ou com suspensão. Ela sozinha não é aplicada. Próximo. Exclusão. Essa é a penalidade mais grave. E para ela ser aplicada, precisa do voto de 2/3 dos membros. E como já vimos, acarreta o cancelamento da inscrição. E normalmente as infrações que geram a exclusão é quando há apresentação de prova falsa dos requisitos de inscrição, aplicação de 3 suspensões ou condenação por crime infamante, que é um crime de aversão social, que gera repulsa social. Próximo ponto. O prazo para recurso dentro desses processos disciplinares é de 15 dias. E a prescrição do processo disciplinar se ele ficar paralisado por mais de 3 anos, dependendo de despacho ou julgamento. Item F. Reabilitação, que é a retirada da infração da ficha funcional após 1 ano do cumprimento daquela sanção. E deve ser mediante requerimento. E assim chegamos ao fim do aulão de hoje. Espero que tenha ajudado vocês essa revisão de um tema muito importante que é ética. Qualquer dúvida de algum ponto que foi visto aqui na revisão, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!